Oi, gente, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. E eu sou a Vanessa Gazeta. O programa de hoje vai ser um pouco diferente. Quando eu sentei para escrever esse programa, eu já fui abatida por uma tristeza sem imagem, um desânimo, me deu sono, me deu falta de energia e eu sentia que meu corpo pedia para deitar. Mas eu não podia fazer nenhuma dessas coisas porque eu sabia o que estava acontecendo comigo. E o que estava acontecendo era e é um luto de uma pessoa muito querida, uma paciente. E é um luto muito diferente e foi uma situação muito inesperada. Não era uma pessoa que estava doente, não era algo que a gente via vindo, foi um acidente. Então foi uma coisa repentina e eu fiquei sabendo de uma maneira repentina. Está sendo todo um processo. E eu me peguei nas últimas semanas. Me peguei não, porque eu não me peguei. Na verdade, eu fui pega. Alguém apontou para mim que esse desânimo que eu estava sentindo, que essa sensação de falta de criatividade, não conseguia gravar programa, não conseguia fazer nada de diferente em nenhum aspecto da minha vida, e que talvez fosse importante gravar um programa justamente falando sobre isso, para falar sobre a relação afetiva entre paciente e terapeuta e também sobre luto. E essa pessoa que me atentou para isso também me disse da importância de poder falar, de poder não passar por essas coisas de um jeito mais isolado. E aí eu fui me dando conta como, de fato, tudo isso que estava mais pesado dentro de mim tinha a ver com o luto, que às vezes não vem assim, estou sofrendo pela morte da pessoa. Só vem como um desânimo, como um amarelamento das coisas, uma pouca vontade. Mas eu não vou estar sozinha nisso não, né? Já estou gravando aqui, dividindo com vocês, e tenho a parceria do Felipe Savieto, que vocês já conhecem de outros momentos. Oi, Felipe. Olá, Vanessa. Obrigado de me considerar para estar aqui nessa conversa de algo tão delicado, tão caro para você. Pois é, eu pensei só em você quando eu pensei em gravar esse programa. Eu precisava que fosse alguém que pudesse me ajudar a falar sobre essas questões, que fosse terapeuta. Nesse caso, eu precisava ser terapeuta, porque precisava entender desses processos do lado dos bastidores, porque provavelmente eu vou me enrolar, porque é algo que eu que estou com a pele exposta, ferida, e tinha que ser alguém muito sensível. E aí pensei em você, meu amigo. Obrigado. Eu fui te ouvindo falar e acho que eu fui ficando sensível também, sabia? Quando você fala de estar com a pele exposta, né? Conforme você foi fazendo a introdução do programa, eu fiquei pensando que eu desconheço um espaço assim onde a gente possa falar desse tipo de luto, porque quando é um luto de um amigo ou de um familiar, eu acho que a conversa ela vai correndo nas outras relações, né? A gente pode dividir, a gente tem rituais para isso, a gente tem formas de elaborar. E eu fiquei pensando, caramba, como que se elabora, né? Porque você não tem amigos da sua convivência que você vai conversar sobre isso, poder ter um espaço de acolhimento das suas emoções, né? Acho que é difícil mesmo. É, eu senti e sinto um pouco disso tudo que você está falando. E acho que, junto com a dificuldade que é elaborar esse luto específico, um luto ele nunca vem sozinho, né? E a gente não se dá conta disso na hora que está vivendo as coisas, porque quando a gente está vivendo as coisas, tem que viver elas e tá tudo bem. Mas hoje, enquanto eu estava escrevendo as pautas, estava pensando mais racionalmente mesmo, nossa, como realmente um luto traz uma série de outros lutos, outras mortes, outras perdas, que não necessariamente só mortes, mas perdas, né? Por exemplo, perdas importantes como relacionamentos interrompidos, lugares da minha própria história perdidos, lugares subjetivos na história de outras pessoas, lugares perdidos também na vida de outro, ideais perdidos. E aí é difícil não deixar isso se transformar numa areia movediça mesmo, porque aí você vai entrando nesse mar de perdas, de dor, onde tudo parece que está tão pesado e te puxando para baixo, que é aí que se faz muito importante lembrar, opa, não posso passar por isso sozinha, porque senão eu não estou pensando muito bem aqui nessa hora. Nessa hora você está sendo puxada para baixo, tem alguma coisa, e para baixo eu não digo tristeza, eu digo indo numa espiral
que é para baixo mesmo, tipo, que vai te levando fundo, 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 e que tudo bem e fundo, e até o fundo desse buraco. Mas é importante ter alguém ali olhando também para te puxar e falar, tá, é tudo isso é muito dolorido, mas esse pedaço que se foi seu, junto com a pessoa que se foi, ele vai ser reinventado em outro momento por outras coisas, e calma. Como se, como se fosse também importante dar contorno, né? Em vez de ir só para baixo, a gente pode ir fundo, mas ao mesmo tempo também ter um pouquinho de contorno. Acho que um pouco de contorno, e alguém que vai significando isso para você, né? Porque quando a gente está no luto, a gente perde totalmente todos os contornos. Até porque, quando a gente perde uma pessoa ou perde uma relação, você perde um pouco do que você era. Porque tem um olhar daquela pessoa que se foi, ou tem um você naquela relação que vai junto. E acho que é difícil. Isso dói demais. Se mistura com aquilo que se foi, com a pessoa, com a relação que se foi, e você não sabe se você está sofrendo por uma coisa ou por outra, provavelmente pelas duas. E Uhum. acho que quando você fala do contorno, esses contornos se dissolvem mesmo, né? E uma pessoa de fora, ela vai podendo nomear um pouco para quem está passando por isso. E tem um pouco disso que você está falando, um pouco muito disso que você está falando, que quando você faz, por exemplo, uma cerimônia, né, de funerária de uma pessoa, você está ali vendo a pessoa sendo enterrada, sendo cremada, você está falando com outras pessoas. Tem algo do burocrático também que vai trazendo realidade para aquelas coisas. Tem algo que à medida que você vai juntando as coisas ou vai refazendo certas coisas, se organizando certas coisas, você vai desconstruindo e depois reorganizando de uma forma nova, já com ausência, que aquela pessoa não está. E para mim isso ficou assim tão no campo subjetivo, eu fico pensando, talvez essa seja uma coisa para se pensar agora, não só eu, mas a maioria dos psicólogos hoje em dia atende online, né? Mesmo os pacientes que moram aqui no Uruguai, é difícil o paciente que quer vir no consultório pessoal hoje em dia, né? Que aí pode se locomover até o consultório e contar com esse tempo de que se dispersa, né, até ir no outro lugar. E quando a gente atende no consultório, a gente dá uma ficha, né? Eu, pelo menos, fazia isso. Uhum. Dou uma ficha onde a pessoa escreve ali, olha, em caso de emergência, né? Para quem eu ligo, né? Vamos supor, a pessoa está lá comigo e passa mal na minha frente. Para quem eu ligo? Aonde você mora? Né? Quem eu chamo? Então, você tem um pouco ali de contato, esse tipo de contato. E online, não, né? Porque não faz muito sentido. Mas é uma coisa que me deixou pensando, porque, por exemplo, com essa paciente, eu não tinha eu não podia participar do funeral, né? Cada uma está num país diferente. Eu não tinha nenhum contato de nenhum familiar, não sabia como buscá-los, não tinha como, não tinha uma trilha que eu pudesse seguir e chegar em algum familiar. E aí eu descobri o falecimento. Foi pelo Instagram, sem querer, nem era no Instagram da paciente, porque eu não a seguia. Eu tenho um pouco de coisa de seguir os pacientes, de seguir de volta, porque eu fico pensando, talvez essa pessoa não queira que eu saiba, né, as coisas do seu Uhum. cotidiano. O que ela quer que eu saiba, ela me Também, conta. Então, também tenho isso. Uhum. então eu acho ético não seguir de volta. Adoro que me sigam. As coisas que são postas lá no Facebook é pensando que tem a ver com as coisas que converso em terapia. Essa paciente fazia parte de um trabalho humanitário, e aí houve uma espécie de homenagem e informação também de um perfil de imigrantes. E na hora que eu vejo a foto, eu literalmente caí da cadeira. E, enfim, aquela sensação horrível de quando você é pego por uma notícia horrorosa dessa e assim, do nada, né? O chão se abre sob seus pés, você se, se dissolve inteiro, enfim. Foi, enfim, um dia horroroso. E depois senti isso. O que eu faço com tudo isso que eu tenho? E com tudo isso que eu tenho, eu digo internamente, né? Eu sabia que eu era
ela tinha 2 pessoas muito íntimas na vida dela. Eu e uma outra pessoa com quem ela se relacionava, o noivo dela. E eu sentia que eu tinha, assim, tanta coisa dela comigo, eu falava, meu Deus, e eu não posso me despedir, eu não posso fazer uma cerimônia, que é isso quando você fala com as outras pessoas, nossa, mas tal pessoa, né, era tanto aquilo, era tanto acolá, e as outras pessoas vão falando disso, e vão contando histórias. E, enfim, esse mundo online te deixa numa situação muito diferente, muito impalpável, muito no mundo das emoções somente, né? Meio estéril, né? Porque a hora que acaba aquela relação online, é uma pergunta que a gente talvez tenha que ir com calma, que é o que sobra, né? Talvez a resposta não seja tão fácil de localizar, porque toda aquela relação aconteceu nesse espaço virtual e aí não está mais disponível. Uhum. E talvez esse lugar meio aparentemente estéril, eu acho que ele fica pedindo que, de alguma maneira, a gente dê uma certa continuidade, dê um certo endereçamento, né? Para tudo aquilo que foi, sei lá, tudo que foi vivido no espaço terapêutico. Não sei se acha que passa um pouco por aí. Fê, olha Oi. só o que me aconteceu você falando disso, né? Eu acho que eu precisava de algo palpável realmente, porque aí, o dia que eu fiquei sabendo da notícia, eu fiquei de cama. Eu precisava, não sei, fazer aquilo entrar em mim. Eu não podia fazer mais nada o resto do dia, eu só podia chorar e ir entendendo. E aquilo que a gente passa quando a gente sabe de uma morte, né? Uhum. Essa sensação de não é possível, não pode ser. Essa pessoa não pode só simplesmente deixar de existir. Todas aquelas perguntas que não fazem sentido, mas que a gente se faz, e aquela sensação de falta Indignação, né? de indignação, essa falta de sentido de tudo, aquele medo que então agora parece que você vê morte em todo lugar, é como se então. Você fica meio noiado, né? Depois disso, depois, por alguns dias, se o paciente faltava e não me avisava, eu ficava muito preocupada. Uhum. E mandava mensagem: olha, mas você tá aí? Mas passou, foi só essa coisa que é própria da morte mesmo, te deixa vendo, você fica com a lente da morte, né? Parece que você vê o tempo todo esse choque de, a vida é muito instável, a vida é assim, que é muito forte, mas que depois passa. Mas eu precisava mesmo tirar algo do mundo do subjetivo, então eu fui olhar as sessões, eu fui olhar a história, o trajeto que nós fizemos juntas, era um tratamento que tinha quase 5 anos, e eu precisei pegar de novo essa história e olhar ela do começo até a última sessão para ver o caminho que a gente fez, para ficar satisfeita que isso tinha sido um trajeto super legal. Mas me doía, essa sensação me doía, me dói ainda, né? Me dói a perda, mas me doía, além da perda, essa sensação de que simbolicamente eu estava com algo dela, comigo. Talvez num enterro, você de alguma forma consolando os parentes, ou sendo consolado por um parente, ou enfim, naquela conversa tem algo que você entrega, né? Que você se despede, que alguma coisa acontece ali, você realiza ali. Que eu senti que não estava sendo possível. Até que um dia, não muitos dias depois, estou numa sala de espera para ser atendida pelo médico, e chega um e-mail no meu celular. E era o noivo dessa paciente que faleceu, que mora em outro país e que tinha encontrado nas coisas dela meu contato, meu e-mail. E me dizia nesse e-mail, né, da dor dele, da informação caso eu não soubesse, e que ele queria que eu soubesse que tinha sido muito importante para ela esse tempo que, desde que ela tinha começado a fazer o processo terapêutico, ela tinha se sentido diferente e que ele falava, notoriamente eu a via mais feliz. E eu precisava tanto ter ouvido isso. Como terapeuta, eu sabia, eu via nas sessões, eu entendia terapeuticamente o que estávamos fazendo. Mas como pessoa, é incrível como assim, mas como paisana, sabe? Eu precisava tanto. E aí ele me contava nesse mesmo e-mail que ele se sentia, olha só como a gente sofria do mesmo sofrimento, que ele se sentia muito angustiado, pensando se ela sabia o quanto ela era especial e importante para ele. E eu que acompanhava ela sabia, né, que ela era importante para ele, assim como ele também era muito importante para ela. Ela sabia do lugar que ela ocupava na vida dele, ela não tinha dúvidas.
E eu pensei, esse homem está precisando dessa confirmação. E acho que não é antiético, não desrespeita nosso pacto de sigilo, meu e da paciente, dizer isso a ele. E aí eu respondi o e-mail agradecendo tudo que ele estava me dizendo e contando para ele, ela estava segura, né, do seu sentimento por ela. E isso também confortou ele. E aí passou, pensei, né, nós dois éramos as duas pessoas mais íntimas dela e foi muito lindo que ele tenha encontrado uma forma de fazer essas informações chegarem até mim. E acho que a gente se ajudou a atravessar um pouco esse luto que, né, tá só começando. E fiquei pensando, depois disso, como a relação terapêutica é uma relação tão importante, tão afetiva e tão íntima para as duas partes. Né, para o paciente, mas também para o terapeuta. Né? Eu não sei o quanto o paciente ou a pessoa que não é o terapeuta, né, qualquer pessoa que não é psicólogo, sabe o quanto o analista ele doa de si para ele poder entender essa pessoa, né? O quanto ele empresta o seu inconsciente, o seu lado subjetivo para conseguir se pôr no lugar do outro de um jeito muito exposto, né? Onde você sente a dor que o outro está sentindo, onde você imagina coisas, onde você está, de fato, emprestando algo do seu psiquismo, que é o cenário das agruras que o outro está passando. E é isso que faz o vínculo acontecer, o paciente melhorar, você entender o que está sendo dito, enfim, tudo o que acontece no vínculo terapêutico. E eu acho que é disso também que eu estava sofrendo, e talvez ainda esteja sofrendo, quando eu não posso devolver isso, porque durante a análise você vai devolvendo isso para o paciente. Nossa, mas eu estou sentindo tal coisa, ou me ocorreu um pensamento assim, e isso só te ocorre porque você está emprestando o seu psiquismo para o outro. Uhum. É quase que duas cabeças tentando sentir a mesma coisa, tem uma fusão ali naquele momento. E enfim, tenho pensado por aí. O que você acha? Eu fui te ouvindo falar, e assim, eu vou fazer uma comparação com um pouco da minha realidade, né? Eu já expliquei que eu estou vivendo uma fase um pouco nômade e tal, viajando, né? E aí fiquei comparando um pouco o processo terapêutico com uma viagem que duas pessoas estão fazendo, e é muito única essa viagem, né? Que vai acontecendo semana após semana, e essas duas pessoas, só elas estão compartilhando aquelas emoções que vai atravessando um e outro, o terapeuta e o paciente, aquilo que é dito, né? E aí, ainda na sequência da comparação com a viagem, é tão importante compartilhar a viagem depois, né? É o que acontece antes, a viagem e o pós, a hora que a gente pode mostrar as fotos e narrar, né? E fiquei pensando que talvez quando você vai percebendo que essa paciente faleceu, é quase como se você se tornasse um certo fantasma, sabe? Não tem um espaço para você compartilhar, para você falar dela, para você falar desses sonhos que só você sabia, que só foi dividida naquela viagem, naquelas conversas, né? Uhum. E aí não tem um espaço para falar e você vai visitando, até, por exemplo, se você fica sabendo do velório através do Instagram, ou você vê uma foto de homenagem, igual você comentou, é como se você visitasse isso, mas sem poder se materializar enquanto Vanessa, né? É sempre de longe, sempre nesse lugar meio no limbo, meio fantasmagórico, talvez. E aí agora, talvez falando sobre isso, eu acho que sim, que vai materializando, e vai materializando também essa consciência, e a minha junto, que agora eu estou refletindo sobre isso também, de como eu já tinha ouvido isso em outras vezes, que uma relação terapêutica ela é, de certa maneira, uma relação de amor, né? Claro. E talvez por isso ela seja tão potente, ou possa ser tão potente. Óbvio que é um amor com contornos completamente diferentes do que um amor dentro de um espaço familiar, entre uma relação erótica e afetiva e tal, mas ainda assim uma relação de amor, ela tá longe de ser uma relação num laboratório, que talvez a gente pense no terapeuta como uma figura de um cientista que está decupando a nossa cabeça e vai nos, entre aspas, consertar, né, como se isso fosse possível.
eu acho que isso é uma ilusão. E aí agora você falando, vai me ficando tão claro o quanto é uma relação de amor. É mesmo. Tem um psicanalista argentino, provavelmente você conhece, porque na formação ele é muito dado, mas assim, eu ando novamente apaixonada por ele, que é o Nasio. Uhum. E ele está escrevendo uns livros agora, assim, não escreve desde agora, ele já é um senhorzinho, mas ele está escrevendo uns livros nos últimos tempos, mas tão mais fantásticos do que já eram os outros. Ele está falando muito sobre isso mesmo. É esse vínculo, né, que tem amor, que tem a preocupação, que tem... Eu não queria usar a palavra transferência porque ela é muito do mundo psi, né? Mas Uhum. tem essa coisa que acontece, né? Esse match ou o não match que acontece quando tá o paciente e o terapeuta, que é isso que cura, né? Que é isso que faz a pessoa melhorar, a pessoa se curar, que é isso que faz a pessoa se sentir melhor. E que tem a ver com a relação. Né? É ali, é na relação que isso acontece, muito mais do que pelas coisas que o terapeuta pode dizer, e com certeza vai dizer ao paciente, né? Olha, por que você não vai por aqui? Olha, eu estou percebendo tal coisa, mas é essa relação que vai curando. Pensando aqui como a terapeuta, é nessa manutenção que você vai dizendo para o outro, nossa, mas hoje eu estou te sentindo tal coisa. Né? E aí a pessoa vai pensando, nossa, eu faço você sentir tal coisa. Né? Vai pensando, muitas vezes não fala, mas ela vai pensar, ela vai sentir. E nessa relação de paciente e terapeuta, tem uma coisa da verdade. Né? Nas nossas relações lá fora, tem interesse de todo mundo, né? Nosso, do outro, e enfim. Então, às vezes o outro fala, mas você é aquilo, tá, mas o outro às vezes é folgado, não sei, você mandona, mas aí o outro, na verdade, não quer ter responsabilidade, aí se você pega para você, enfim. Agora, na relação com o terapeuta, ele não tem nenhum outro interesse, senão que você melhore. Uhum. Então, é algo que faz você parar, né? Pelo menos eu, quando estou na minha terapia e meu terapeuta fala, nossa, mas não sei, senti tal coisa, fala, ops, justamente aquilo que também já me falaram. Então, tem algo aí realmente. Tanto coisas ruins quanto coisas boas também, né? Porque dentro da terapia a gente também está mostrando muitas coisas boas e que escutar do terapeuta é muito importante para você falar, é mesmo, e se apossar disso, como, eu sou isso também. Posso ser isso, né? Eu posso ser medrosa, eu posso ser segura, eu posso ser controladora aqui, mas eu também sou aquilo lá que ele falou, também sou aquilo lá que ele está vendo. Tem uma validação, né, nessa relação das coisas que acontecem e que devem ser ditas pelo terapeuta, e sabendo que ali é tudo muito sincero, dos dois lados, né? O paciente está ali, em carne viva, te dizendo ou te mostrando de outras formas o que está lhe passando. E o terapeuta está ali, validando aquilo, as coisas que ele está podendo, que o paciente está podendo dizer e as que ele não está podendo dizer, mas que a gente está sentindo por outro tipo de comunicação. Eu estou dizendo isso dentro da psicanálise, eu não sei como isso é possível em outra abordagem. Eu não sei se tem diferença. Também estou falando de mim, não posso falar pelas outras abordagens, né? Pelo menos a hora que eu estou numa sessão com alguém, eu não represento a abordagem. Claro. É o Felipe que está ali, né? Talvez eu vá pensar na abordagem se eu estou numa supervisão ou a hora que a sessão acaba e eu vou refletir, aí eu vou tentar contrastar um pouco com a técnica ou com a abordagem ou com a teoria, alguma coisa nesse sentido, né? Mas na hora da sessão é como se a gente tirasse essa roupa, né? Pelo menos Sim. eu sinto isso. Em tese, são duas pessoas ali com uma intenção muito clara de serem verdadeiras. Ainda que a verdade, o que é verdade, né? A gente não tem tanto acesso a ela assim. Mas pelo menos como a gente está ocupando esse lugar dessa intenção, talvez seja um dos encontros onde a gente consegue estar mais nu possível, né? Tanto o terapeuta quanto o paciente, ainda que o terapeuta ele está num lugar muito claro de terapeuta, né? Você não vai colocar suas próprias dores ali, mas você também está com a intenção de acolher aquele paciente com muita verdade. Sim, concordo. E é verdade, quando você está
numa sessão, você está como humano, né? Você não está ali pensando nas teorias, em entender aquilo que está acontecendo de um jeito científico. Ali você está, e se você fizer isso, você vai perder o fio da meada, inclusive. Porque ali você precisa estar sentindo, né? Que era o que a gente estava falando agora há pouco. Ali você tá entregue de verdade, né? Ouvindo o que o outro está contando, vendo onde aquilo bate em você, como é que juntos vocês vão construir algo e entender aquilo que está acontecendo, e tem que passar pelo sentimento, né? Não é pelo racional nessa hora, ainda que o racional possa vir em outro momento. Eu vou dividir uma coisa que é com você e com tantas outras pessoas, mas sim, que acontece comigo. Nem sei se eu deveria, mas vamos lá. Eu tenho uma coisa que toda vez que vai chegar um paciente novo, eu sempre fico meio ansioso, porque para mim atender é uma coisa. Eu gosto de estar nesse lugar. Eu gosto de estar no lugar de terapeuta. E aí eu sempre falo assim, porque o ser humano ao mesmo tempo me incomoda muito e ele é apaixonante. Cada vez que eu adentrei no universo de uma pessoa, eu acho que eu sempre vi beleza. Talvez as relações que não iam rolar match acabaram não indo para frente, né, mesmo, né? Por algum motivo. Nunca vou saber explicar. Mas, assim, na minha memória, é verdade isso que eu vou te falar, eu nunca tive um paciente que eu falasse, mas que inferno, ou que ser humano horroroso. Pelo contrário, a relação terapêutica para mim, ela sempre foi mostrando a beleza do outro. E eu não vou fazer aqui um papel de, sei lá, de poliana, de achar que todo mundo é igual. Quando eu atendo pacientes, principalmente pacientes que têm problemas de relacionamento, de entrosar, de conhecer alguém, de se mostrar numa relação, principalmente amorosa, a pessoa vem com essa queixa, né, para o começo da terapia. E aí a gente, né, vai se conhecendo, o tratamento vai acontecendo. Não é raro, assim, tem alguns casos assim na memória que eu fico pensando, que coisa, né? Se as outras pessoas pudessem conhecer essa pessoa que eu estou atendendo, ou essas pessoas que eu estou atendendo, pudessem ver nos bastidores como essa pessoa é interessante, Incrível! linda, incrível. Teria uma fila de pretendentes, na verdade, né? Essa pessoa não sofreria disso, de não conseguir se relacionar, de passar anos sozinha. Que pena que os outros não conseguem acessar, porque a pessoa, geralmente nesses casos, ela é muito tímida, muito insegura, e dentro da terapia ela já está num ambiente que foi construído, que nós dois fomos construindo, ela já consegue se abrir, e que aquela pessoa é interessantíssima, e que entra muito nisso que você está dizendo. Inclusive entra em outras áreas, né? Não é muito incomum que com homens, principalmente, que têm mais dificuldade de se abrir, de falarem de sentimento e das coisas práticas do dia a dia com os amigos ou com outras mulheres, de eu ser a pessoa mais íntima. Então, a gente não só está falando sobre as questões que tem que falar na terapia, as questões emocionais ligadas a quem ele é, a como ele foi formado e suas dificuldades, mas muitas vezes a gente está falando de questões, está falando de café. Eu sou louco por café, eu comprei tal coisa, tal coisa. É mesmo? E aí ele vai, traz e mostra a máquina. Ou tá muito ansioso por uma coisa que quer que aconteça, e quando acontece, vem, traz e me mostra. E eu acho muito legal participar dessas coisas. Eu queria lembrar de onde vem essa. Alguma aula de filosofia que eu estava participando, ou ligada à questão de hermetismo, eu não sei, que falava da chama acesa, de levar a chama adiante, mas estava se referindo a uma questão do conhecimento, né? E aí eu fiquei pensando na história de cada pessoa como uma chama, como um conhecimento, como um universo particular. Que talvez a gente tenha o privilégio de descobrir esse lugar que muitas vezes não se revela para o outro pelas neuroses de cada um, porque a gente tem essa visão presa de que a gente só é digno se a gente for perfeito, se a gente não for contraditório, o que está na ordem do impossível, né? Nós somos contraditórios, nós somos essa mistura de virtudes e defeitos, só que a gente se retém, né? A gente se retém e não revela tanto
essas belezas que eu acho que acabam aparecendo na terapia como essa chama desse universo e que talvez a gente tenha o desejo de levar adiante, né? E aí eu acho que a hora que acaba, especialmente no luto de um paciente, talvez fique esse buraco de será que essa chama vai adiante? Como que a gente vai certificar de que essa chama que é tão única está indo adiante? Faz sentido isso para você? Para mim faz muito sentido. Assim, a primeira coisa que me cortou, assim, espatifou meu coração na hora que eu vi que ela tinha morrido era, não pode ser que ela tenha morrido no melhor momento da vida dela. Há 5 anos que eu a conheço e no momento em que ela está viva, pulsando vida, e aí ela morre. E isso me pareceu assim de uma injustiça e até culpa, porque eu tinha ajudado ela a chegar ali. É quase como se a gente entrasse num lugar de responsável pela morte do outro, porque se a festa acaba na melhor parte, e tem muita coisa também a gente chama orgasmo de pequena morte, né? Que é o ápice mesmo, né? Sim. Isso mexeu muito comigo pela perda dela, mas também mexeu com as minhas coisas cinzentas, sabe? De tipo, nossa, tem várias coisas cinzentas assim que eu preciso colorir e que não tô colorindo e talvez nunca tenha colorido, inclusive. E que eu quero que sejam pulsantes, que eu quero que sejam vivas, que estejam vivas. Trouxe outras mortes assim à tona, trouxe outros medos de morte. E outros medos de não estar vivendo a vida. Bom, primeiro que pode ser que você esteja nessa fase de repensar, e a hora que a gente repensa, a gente precisa parar de andar, né? Assim, não trocar o pneu do carro andando, então precisa parar o carro, né? Como podemos concluir este programa para fazer um fechamento? Essa pergunta é difícil, porque eu estou pensando em tanta coisa que eu com menos tenho condição de concluir alguma coisa. Como isso é a vida, né? A vida é não concluir, porque uma coisa, mesmo que a gente tenha, óbvio, pequenas conclusões, mas elas vão abrir novas perguntas para outras coisas que não vão ter conclusão, e talvez seja importante a gente olhar como o processo terapêutico como esse espaço, não para a gente tirar conclusão, né? Mas para a gente aprender a navegar nesse processo, né? De gozar num lugar, que a gente está falando, né? Chamou de pequena morte, mas que vão vir novos desejos, novas coisas, novas angústias, novas perguntas, e talvez a nossa função enquanto analista, terapeuta, o nome que a gente quiser dar, acho que seja só de ser realmente uma testemunha, onde a pessoa vai aprendendo a navegar nessas ondas todas. Eu acho que faz muito sentido essa dificuldade de dar uma conclusão para o episódio de hoje, e talvez faça sentido porque a gente está falando de luto, né? Dentre tudo que a gente está falando, acho que se resumir a uma palavra, a palavra que mais descreva seja luto, e é meio mentiroso dizer que a gente resolve um luto, né? Que a gente elabora e finaliza um luto, porque não finaliza. Você vai se deparar com ele em momentos diferentes, você vai lidar com ele de formas diferentes, não vai ser sempre uma dor lascada, mas não é que ele finaliza e aquilo está resolvido, né? Ele vai ficando mais leve, ele vai ficando digerível. Talvez faça sentido, né? E nesse momento ele ainda está na primeira parte do meu estômago, ainda falta muito. Então ainda... Me dá um nome para essa paciente inventado. Me dá um pseudônimo. Kátia. Kátia, ok. É que eu achei importante dar uma personificada. Porque você foi falando, e a gente, tudo começou com essa pergunta, né? Que conclusão que a gente chega, né? E aí a vida da Kátia não concluiu, né? Porque olha aqui o que a gente está fazendo, a gente está falando dela. Você falou dela na supervisão, na terapia. Agora a gente está fazendo um programa sobre a Kátia. Ela está... essas reflexões estão te transformando tanto, estão te mobilizando tanto, que eu acho que também mostra que a Kátia também não concluiu.
tá seguindo. É verdade. E talvez seja uma baita homenagem, né? Que você continue seguindo, ainda que você não esteja mais vivo. Acho que é o nosso desejo, né, a gente fala desse desejo de eternidade, né? Não é uma eternidade do corpo, de viver para sempre, mas de não ter sido em vão, né? E de Uhum. poder seguir de alguma maneira. Bom, meu amigo, acho que podemos ficar por aqui. Seguir Bem, não concluindo. seguir não É, concluindo. Assim como é a vida mesmo. Gente, então o programa vai ficando por aqui. Obrigada por me acompanharem neste bate-papo autobiográfico. Quem quiser seguir as coisas que eu escrevo sobre a vida emocional do expatriado, no mundointerno.com tem muito material, tem outros episódios e tem também textos no blog. E no Instagram eu tô como Mundo Interno Psi. Fê, quem quiser falar com você, como te acha? no Instagram, eu não sou muito postante por ali, mas enfim, estou lá, @terapia para viagem. E é isso. Meu amigo, muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo passar por essas perguntas um pouco angustiantes, mas necessárias e também com muito carinho, assim, olhando a vida, olhando esse lugar de terapeuta, foi muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço. É isso, minha gente. Um beijo grande e fiquem bem.